nome de Jesus, amém, amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, a Bíblia Almeida. O profeta Isaías 53, Isaías 53, versículo de número, vamos ler do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: todos quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tema de hoje: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um deles desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará quem? A muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, menino nasceu de uma virgem. Por isso que o profeta Isaías, ele começa no capítulo 53, no versos 1, fazendo a seguinte exclamação, fazendo a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem é que vai acreditar que uma virgem dará luz? Quem vai acreditar que esse menino será chamado de conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? E quem vai acreditar que ele formou um povo para ele? Quem vai acreditar? Quem vai acreditar que ele morreria pelos nossos pecados e através do seu sacrifício levaria todas as nossas enfermidades e as nossas dores? Quem vai acreditar? Isto era uma dúvida no coração de Isaías, e foi essa pergunta que ele fez várias vezes ao Senhor. E nós, como igreja do Senhor, acreditamos no Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta,
porque o Senhor nem é filho de homem para que se arrependa. O Senhor disse: jurei e não serei mentiroso. Deus é fiel. Duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, porque quem fez a promessa é fiel. O Criador, Ele é fiel. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. E o povo que ama Jesus, e crê em Jesus, e acredita em Jesus, digam todos amém, amém. É para o Senhor, pode aplaudir sem nenhum medo. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os santos que cooperam nesta causa, por esta causa, né? Existem muitas dúvidas no coração, na mente das famílias, das pessoas. Porque você ouve da boca de Jesus, você ouviu Jesus dizendo em alguma das suas parábolas, seus contos, né? Nos dias da sua carne, Ele falou da existência de ovelhas e cabritos. Quem já leu isto? Ovelhas e bodes, né? Ele disse em algumas partes sobre que existe o joio e existe o trigo, né? São assuntos que nos deixam mesmo numa interrogação, né? E ele falou sobre as virgens prudentes e virgens loucas. Ele falou também de servos úteis e servos inúteis. Ele falou de vasos de misericórdia, ele falou de vaso de perdição. São assuntos que eu estou só repetindo, que já são coisas que o próprio Cristo disse, e quando ele não disse algumas coisas, ele transmitiu a Paulo, e Paulo disse isto. Ele falou também que alguns são conhecidos dele, e ele também falou que nunca conheceu alguns. Ele falou: vinde bendito, possui aí o reino. E para outro ele falou: apartai de mim, maldito. Então há algumas dúvidas, algumas interrogações. Ele chamou alguns, contou a parábola da grande rede que é lançada e o pescador puxa a rede até a areia, e na areia ele vai lá, começa a separar os peixes, diz que ele separa os bons e os maus. Então, quem eu sou? A pergunta é essa: quem eu sou, para onde eu irei? Porque o nosso tema é: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. O apóstolo Pedro também repetiu isto que o profeta Isaías falou. Você sabe disso, né? Que não me falha a memória, acho que é em 1 de Pedro 2,25. Vê lá, confere comigo. 1 de Pedro 2,25. Se a gente vai achar aqui. Diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Então, aquilo que o profeta disse lá atrás, o apóstolo Pedro lembrou disso, e apenas ele fez uma recordação do que foi dito pelo profeta Isaías. Ele falou: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é esse pastor e esse bispo? Quem é ele? Jesus. Então o nosso pastor e o nosso bispo se chama Jesus. Aqui na terra nós temos pessoas que leem a Bíblia com a gente, né? Na realidade, o direito adquirido por Jesus de ser o Senhor e o Salvador, ele adquiriu isto com a sua morte e a sua ressurreição. Não é algo que ele usurpou. Diz que ele, pelo contrário, segundo o apóstolo Paulo em Filipenses, diz que ele se esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana. Mas Deus, ele era Deus, mas ele também era ser humano. Ele sentiu, se você sente dor, eu também sinto dor, todas as dores que ele sentiu,
Porque se ele tivesse ali como Deus, ele não sentiria dor, porque Deus não sente dor. Ninguém pode causar nenhum dano a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Profeta Isaías, põe lá, irmão. Isaías 53, 8. 53, 6, perdão. 53, 6. Deixa aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, temos o entendimento que existe ovelhas e existe cabritos ou bodes, existe joio, existe trigo. Existe virgem prudente e virgem loucas, existe servo útil e inútil, vaso de honra e vaso de perdição, os que são conhecidos de antemão e os que nunca ele conheceu. Existe peixes bons e peixes ruins. Quem eu sou? Nós éramos ovelhas desgarradas. Diga, ovelhas desgarradas. Todos nós aqui éramos ovelhas desgarradas. Diga, ovelhas desgarradas. O nosso irmão João, ele escreveu, mas foi palavra de Jesus, em João 10,16. João 10,16, ele disse assim: ainda tenho outras ovelhas. Olha ele falando: ainda tenho outras ovelhas. E ele diz o quê? Não deste aprisco. Ele está falando, eu tenho outras. Qual é o aprisco que ele estava falando? Dos judeus. Porque para os judeus, a salvação era só para eles. A salvação não chegaria até os gentios. Você pode dar um glória a Deus, irmão. Nós íamos para o inferno, nós íamos todos para o inferno. Não tinha nem parada, é direto. Não ia ter nem escada para descer, ia ser empurrado. Porque nós merecíamos. Você lembra aquela passagem que Jesus estava na cruz e um dos ladrões, o joio, né, disse, ofendendo Jesus, e o outro que era o trigo disse assim: ele não merece isto, mas nós merecemos isso. Quem lembra dessa passagem? Ele falou, nós merecemos isso. Ele está sofrendo não porque ele merece, mas nós merecemos essa punição por esse castigo. Então nós merecíamos. Então não existe, Paulo chegou a dizer aos romanos, não há um justo sequer, não há sequer um, não há quem busque, não há quem entenda, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Diz que a nossa boca só saía blasfêmia, só saía maldição, os nossos pés se apressavam para a morte. Alguns de nós maquinávamos o mal contra o próximo. Como me vingar? Éramos vingativos, mas graças a Deus, que Deus nos libertou desse espírito ruim. Diga, eu estou liberto desse espírito ruim. É um espírito ruim, quer dizer um estilo ruim que nós adquirimos para a nossa vida. Então ele está dizendo aqui, João 10,16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém fazer o que com elas? Conduzi-las. A mim, 10,16, a mim me convém conduzi-las. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá quantos rebanhos? Enquanto esse bom pastor não está cuidando das suas ovelhas pessoalmente, né? Porque vai chegar um dia que ele vai cuidar dela pessoalmente. Por isso que existe vários rebanhos. A igreja A, a igreja B, a gente espalha a igreja, divide a igreja, né? Mas a igreja só não existe assembleiano no céu, não existe batista no céu, não existe
gente do ministério no céu. No céu só vai entrar os remidos e os lavados no sangue de Jesus. Lá que é o lugar da igreja. Não é porque é batista, presbiteriano, metodista ou assembleano. Lá não tem nomes, lá tem os escolhidos do Senhor, aquele que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e ninguém poderá apagar, porque foi escrito por Deus, não foi escrito pelo homem. Esse conto de fada que a maioria dos líderes contam para a igreja, dizendo que Deus vive aí com um caderno na mão, com um lápis ou uma caneta na mão, todas as vezes que alguém o aceita, né, que isso não está na Bíblia, e aí Deus, o pastor diz, Deus escreva o nome do Pedro Inácio no livro da vida, aí vai lá, Deus escreve, aí o Pedro Inácio vai para a cachaça de novo, e Deus tira o nome do Pedro Inácio do livro da vida, e Deus apaga, aí o Pedro Inácio se arrepende, Deus escreve o nome do Pedro Inácio, então fica essa conversa aí. Tu acha que Deus faz esse papel, irmão? Você acha o que Deus faz é passageiro ou é eterno? Você acha que Deus muda de ideia porque você muda de direção, irmão? Olha o que ele disse. Põe no começo, irmão, desse versículo. Ainda tenho outras ovelhas. Então, quando ele falava isto aqui, nós não estávamos ali. Diga, eu não estava ali. Fala o teu irmão, você não estava ali. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Gálatas, guarda, depois a gente volta aí, irmão. Gálatas 1, (11, 12, 15). Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele matava pessoas. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, religioso, dos meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre quem? Então, quando Jesus fala lá em João 10,16, que ele tinha outras ovelhas para salvar, ele já tinha um homem para ser usado para chegar até nós. Paulo escreveu, ele não pregou para a gente. Deus tem me dado essa graça de pregar a vocês, né? Está por misericórdia, né? Então volte para lá, meu irmão, para João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Então ele está falando, vai chegar o momento, está se aproximando esse momento, que, pastor, mas será se nós podemos acreditar nisto? Será se eu posso descansar? Porque o tema é, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Ele falou que que Jesus tinha outras ovelhas, e ele levanta Paulo para pregar entre os gentis. Paulo diz, eu sou o mensageiro aos gentis. Deus me chamou para pregar. Ele fala que ele vai pregar aos judeus. Ele falou, não, vou voltar e vou para os gentis, porque foi para isso que Deus me chamou. Eu posso acreditar nisto? A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, lá em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que... Fala. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele feito o quê? Prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, nós entendemos que Deus não mente. Diga, Deus não mente. O salmista Davi, o Salmo de Davi, no capítulo 89, versos 32 ao 35,
Salmos 89, (32 ao 35), diz assim: então punirei com... Quem já foi punido com vara? Pela mamãe ou pelo papai? É assim que o papai faz, ó. Então punirei com o quê? As suas... Quem ama faz isso, irmão. Quem ama não deixa correr frouxo. Quem ama diz que punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas quando? Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha... Ele está falando com Davi, porque Davi pecou, Davi transgrediu, Davi fez um monte de coisas erradas. Ele falou, mas eu... segue, irmão, segue. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus falando a Davi. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Eu vou mentir para Davi? Davi, às vezes ele orava assim, Davi, ó: Senhor, não retire de mim o teu espírito, Senhor, não me lance fora da tua presença. Quem já ouviu isto? Já leu isto? Não é para você repetir isto não, tá? É uma oração de Davi, porque Deus nunca vai tirar o Espírito Santo de você, porque uma vez ungido está ungido, uma vez batizado está batizado. Isso não é novo, isso é Novo Testamento, não é Antigo Testamento não. Antigo Testamento que Deus usava, visitava. No Novo Testamento ele habita. A Bíblia diz: porventura não sabeis que sois santuário de Deus, sois tabernáculo de Deus, casa espiritual, vocês são templo do Espírito Santo. Então ele está falando: uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi. Aí Davi se derretia, né? Porque havia uma ausência de Deus na vida de Davi de vez em quando, porque Davi entristecia o espírito, e na época da lei ele visitava e habitava. Na graça ele passou não ser uma visita, ele passou a ser um morador na nossa vida. Pastor, e quando eu faço alguma coisa errada? É ele que te convence que você está fazendo errado. Ou você acha que você se arrepende de alguma coisa errada com a tua carne? Duvido. Quem faz você e eu se arrepender de algum erro não é a tua consciência carnal, mas é a consciência do Espírito que faz você falar: epa, errei, tem que consertar. Amém? Salmos 146, Salmos 146, versículo de número 6. Deus não é homem para mentir não. O que ele está dizendo aí? Que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e mantém para sempre. O que ele mantém para sempre? A sua fidelidade. Então Deus é fiel. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Diga: Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Então Deus não é homem para que minta. Ele jurou a Davi e falou: não vou ser falso com Davi. Não vou. Eu me arrependi, Davi. Eu falei que você é meu, mas você adulterou. Eu não estou mandando ninguém adulterar não, hein? Porque tem muita gente que só pega o lado facilitante da carne, né? Para achar: olha, tá vendo? Deus fez isso com Davi, então se eu fizer também, pode fazer. Volta lá para o Salmo 89, irmão. Volta lá, 89, 32. Volta lá, pode fazer. 89, 32. Então, você quer passar por isso? Vai fazer o quê? Punirei com vara as suas transgressões. Agora vai lá em Hebreus 12. Você pode fazer, sem problema. 5 ao 8. Estais esquecidos da exortação que
estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Então Deus trata com quem? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do diabo. Vem de quem? Quem é que corrige você? É o pastor? Então por que alguns ficam com raiva de mim? Ficam com cara feia para mim. Não menospreze a correção que vem de quem? Então não sou eu, é o Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Nem desmaieis quando por ele faz o quê? Ele reprova nossas atitudes. Reprova ou não reprova? Reprova. Você acha que Deus vai aprovar tudo que a gente faz? Claro que não. Porque o Senhor faz o quê? Corrige quem? Quem ama. Que mais? Açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Perguntando, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então aqui está a separação. Deus trata com os filhos. Diga, Deus trata com os filhos. Então Deus não trata com o bastardo. Você, por acaso, você deve conhecer alguma criança que você já disse assim: ai, se fosse meu filho. Quem já disse isso? Ah, se fosse meu. Hã? Mas não é, né? Você pode fazer o quê? É assim que Deus faz. Aí você vê gente na igreja, na congregação, agindo assim, e você fala: por que Deus não faz nada? Aí você vai lá, joio e trigo, cabrito e ovelha, virgem louca e virgem prudente, vaso da perdição, vaso de misericórdia, conhecidos, desconhecidos, peixe bom e peixe ruim. Então tem esses dois indivíduos estão dentro do movimento, irmão. Paulo chegou a dizer: nem todos de Israel são de fato israelita. Não é que o Senhor tenha falhado, o Senhor tem os seus. Deus tem as suas ovelhas. Diga, Ele tem as suas ovelhas. Então você está aqui, ó. Você viu que Salmo 89 lá, irmão, por favor. Salmo 89, versículo 32 ao 35. Então punirei com vara as suas transgressões, mesma coisa Paulo repetindo, e com açoite as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Ele falou: eu não vou retirar a minha bondade de Davi. Alguém deve ter chegado para Deus e falado: Deus, você não está vendo o que ele fez? Eu não estou vendo, mas eu vou punir. Deus puniu Davi? Puniu ou não puniu, irmão? Puniu e feio. Davi foi um salvo desesperado. Ele foi um salvo, mas ele nunca mais na vida dele, mesmo depois de ter casado com Betseba, a mulher que não era dele, né? E teve um filho lá, o Salomão, teve vários outros filhos. Mas você sabe da história da vida desse homem? Como esse homem sofreu? Vale a pena? Não, mas ele foi um rei. Não vale a pena ser um rei carregando aquele martírio que ele carregou na sua vida. Não vale a pena. Então ele diz: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. Deus falando: eu jurei. Eu jurei. Então, mesmo que os homens digam: porque Deus faz isso, porque Deus não faz aquilo, irmãos, se mete com Deus não, irmão. Se mete com Deus não. Vai cuidar da sua vida. Se olha no espelho, vamos cada um se olhar no espelho, sabe? Cada um cuidar da sua vida, tentar
compreender aqui nessa terra qual é a vontade de Deus para mim. Eu não tenho que saber qual é a vontade de Deus para você, é você que tem que saber. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para mim. Se você não está seguindo na vontade de Deus, não é meu caso, é você que vai padecer, você que vai penar. Não é falta de luz, porque aqui tem luz, aqui tem lâmpada para os teus caminhos, aqui tem, irmãos. Não diga que você está tropeçando porque você está no escuro, você está tropeçando porque você fechou os olhos. Às vezes a gente tropeça porque a gente fecha os olhos, não quero ver. Deus está falando, mas eu vou fingir que não é Deus. Quem já estava brincando na rua, a mamãe falou, Pedrinho! Eu escutei mamãe chamar, porque ninguém deixa de escutar a mamãe chamar. Você pode estar na China, se ela gritar você fala, mamãe está chamando, vou fingir. Às vezes mamãe chamava e a gente fingia. Quem é? Levanta a mão, só os honestos, o resto pode ficar com a mão para baixo. A gente fingia, mas a gente sabia que ela estava chamando, sabia ou não sabia? Mesmo que a gente escutasse nenhuma voz dela, sabia, porque nós estávamos atrasados de voltar para casa. Quantas horas marcou para voltar e você não voltou? Mamãe estava gritando lá, fulano! Então o papai também fica assim, falando, e ele vai continuar falando, irmão, porque a porta da graça ainda está aberta. Enquanto a porta da graça estiver aberta, eu vou estar falando, os pastores de Deus vão estar falando, você vai estar falando, e vamos estar falando. Vai chegar uma hora que ela vai estar fechada. O livro vai ser selado, acabou. É como aquela arca que não foi Noé quem fechou. Noé falou, vamos fechar a porta. Quando ele pensou em fechar a porta, ele fechou por fora. Você acha que quando alguém bateu na porta da arca, Noé, abra por favor. Se fosse Noé que tivesse fechado, ele não ia abrir, irmão? Claro que ele abriria, mas foi Deus quem fechou. Deus é justo, Deus é fiel e Deus é implacável. Não brinque com Deus, brinca comigo. Ria, deboche, caçoe de mim, pode fazer. Não tenho o poder de fazer nada, mas não faça isso com Deus. Então nós estamos acompanhando aqui na mente, com a mente da palavra, que Deus tem as suas ovelhas. Se Ele falou que nós éramos ovelha desgarrada, e Ele falou que Ele tinha outras ovelhas, e Ele não é homem para que minta, diz lá o apóstolo Paulo aos Hebreus, que eu quero acreditar que seja dele, né, essa palavra, 6,18, Hebreus 6,18, olha o passeio, hein, passeio panorâmico, pelas escrituras, pelo evangelho, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus faça o quê? Minta. Então, se Ele falou, eu confio na soberania de Deus, quantos confiam? Diga, Deus é soberano. Deus é o único que é soberano. Não existe outro Deus, não existe deuses. As pessoas intitulam-se de deuses, mas não existe outro. Tito 1:2. Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna. Quem tem esperança da vida eterna? E por que você está com essa cara triste? Por causa de quê? Só porque pegou 2 peixinhos ontem? Ontem nós apanhamos demais, né, Wanda? Peixe bateu na gente ontem. Na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir. Então o que Deus quer que a igreja tenha? Esperança. Aonde? Aí as pessoas ficam agarradas aqui, irmão. Aí eu estou com esperança que eu tenho que comprar um novo carro, uma nova casa. Claro que você tem que comprar, mas não seja isso, não seja isso que libere a tua alegria, irmão. Os discípulos foram enviados por Cristo, depois voltaram alegres. Jesus, vou lhe contar umas histórias. Demônio, e a gente expulsa e cura, que legal, maravilha, Jesus, nós estamos tão felizes. Ele olhou para a cara dele e falou, mas não é isso. Tua felicidade tem que ser porque o teu nome está escrito no livro da vida. E eles estavam felizes porque tiram demônio. As igrejas ficam felizes porque tem demônio nas igrejas. Teve uma pessoa que saiu daqui e falou, eu não vou mais na sua igreja porque a sua igreja não tem demônio.
Irmão, por favor, me belisca para ver se eu escutei isso. A pessoa quer vir numa igreja para ver demônio, irmão. Porta de cemitério, né? Você passa ali, Ricardo ali, quem passa ali vê, né? Vai lá, tem lá, mano. Nem sei se é demônio, se é bruxaria da carne mesmo. Ou se tem gente mentindo pra gente, né? Tem gente que mente pra gente, né, irmão? Poxa, e a gente está aqui para falar a verdade. Romanos 3,4. Romanos 3,4. Que diz aí? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Então, quando alguém diz assim, Deus escreve o nome do livro da vida agora, esse homem está mentindo. Mas é o bispo, é o apóstolo, é o reverendo, é o pastor, mas ele está mentindo, porque Deus não escreve nada agora. A Bíblia diz que os nomes foram escritos antes da fundação. O teu nome e o meu nome já estava no registro da salvação. Você só está aqui porque você é uma ovelha escolhida por Deus. Nós poderíamos estar aqui investindo, né? Gastando horas e horas e horas e horas e horas. Mas eu vou terminar com a mensagem que eu vou começar logo mais. Profeta Jeremias, capítulo de número 23. Termino com a mensagem que vamos começar logo mais. 23, versículo 1 ao 4. Todos? Ai dos pastores que fazem o que com as ovelhas? Destrói. Como é que eu destruo uma ovelha, irmão? Como é que eu destruo a ovelha? Quando eu ensino para ela o que não é verdade. Toda ovelha que é ensinada pelo mentiroso, essa ovelha está sendo destruída, está sendo danificada. Então, Papai Deus está falando com os pastores. Ai dos pastores que destroem e faz o que com as ovelhas? Ele não só destrói, eles afastam as ovelhas do pasto. Porque quando você leva a mentira para as ovelhas e elas aderem à mentira, cada vez mais elas estão se afastando do pasto. Vou para a corrente, está se afastando. Vou para a campanha, olha, eu vou para o monte buscar poder, está se afastando. Olha, o jejum dá poder, está se afastando. Mas quando a pessoa, por isso que ele está chamando a atenção. Não, você só é perdoado quando você batiza nas águas, está se afastando. Os teus pecados foram tirados quando tu mergulhou nas águas, está se afastando. Porque as águas não têm poder de perdão. Quem tem poder de limpar o pecado foi o sangue de Jesus, que foi derramado por você e por mim. Então, todas as vezes que você pregam para você mentira, Deus vai chamar a atenção deles, que destrói e dispersa, as ovelhas ficam dispersas. Aí quando elas ouvem a verdade, de tanto ouvirem mentiras, quando elas ouvem a verdade, o que elas fazem com a verdade? Elas desconfiam. Está na Bíblia, certinho, no novo pacto, casadinho, sem nenhuma brecha para heresia, mas o meu apóstolo falou, o meu bispo que me dá o lenço de cura falou. Então toda vez que você confia num lenço, igual a irmã falou, pastor, não posso ficar aqui porque eu acredito no lenço ungido. Eu falei, irmã, eu acredito só em Jesus. Eu não acredito nem na senhora, eu só acredito em Jesus. Entendeu? As pessoas acreditam em tudo, em lenço, em pano, em papel, em gravata, em sombra, em fronha, acreditam em tijolinho, acreditam em óleo, acreditam em tudo, mas quando o evangelho chega, parece que é mentira. Então ele está falando, ai dos pastores que destroem. Então as ovelhas estão sendo destruídas. Você estava com a tua vida destruída. Quem lembra, irmão, quando você frequentava aquele lugar maligno lá, que tua vida era destruída? Tem gente que tinha medo de tudo, irmão.
evitava passar por portas de cemitérios, que tinha medo das almas, acendia vela para as almas. Jesus, acender vela para as almas, cadê? As almas vêm para atormentar a gente, as almas que atormentam a gente, essas almas assim, ó, são essas almas que atormentam a gente, essas almas aí, ó, gente, é gente que te atormenta, irmão. Tu já viu alguma alma? Oh, eu sou a vovó. Se a vovó vier, ela vai te dar o código daquela conta que ela escondeu, que não deu para ninguém. Vai nada. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. As ovelhas de quem? As ovelhas deles. Eles estão fazendo isso com as ovelhas. Eles estão dispersando as ovelhas. Vem o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus, que hoje é a noite da cura divina. O homem de Deus já decretou, já pôs uma placa lá na fora, uma faixa. É a noite da cura. Então Deus, com medo do homem de Deus, tem que obedecer. É a noite da libertação, e eu vou impor as mãos e vou tirar os capeta do povo. Nunca ninguém tirou, nunca ninguém libertou na Bíblia tirando o capeta. Se liberta as pessoas dando a verdade para elas. Só a verdade, irmão. Só a verdade. Irmão, eu posso tirar 1 milhão de capeta. Quem tem capeta? Levanta a mão. Eu tiro. Mas vai adiantar o quê? Eu tiro aqui e ele pega você lá fora. Agora, se eu te der a verdade, não tem lugar para capeta na sua vida. Você se torna um homem poderoso, uma mulher poderosa, não pelos teus méritos, mas por aquele que passou a habitar em tua vida, que é Cristo Jesus. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos começar logo mais com essa palavra. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então são ovelhas que estão por aí, irmão. Você estava lá. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor. Presta atenção aqui, irmão. Assim diz o Senhor. Deus falou para Jeremias, e Jeremias falou: assim diz o Senhor. Sabe como é que é os profetas de hoje? Eles falam assim: eu sou o Senhor e te falo. Quem já ouviu isso? Assim diz, não é, eu sou o Senhor e te falo. O Deus de Israel, isso tudo é falso. Contra os pastores que apacentam o meu povo. O que eles estão fazendo com o povo de Deus? Dispersastes as minhas ovelhas. Ou seja, vocês cada vez mais estão afastando as minhas ovelhas de mim. As ovelhas de Jesus estão longe de Jesus. Você agora está próximo dele, mas você já estava bem longe dele. Oh, sexta-feira, puxa, eu vou levar o meu lenço, porque o bispo vai ungir. É a 20ª noite da unção. Ai, o lenço já está podre, né? Vai botar óleo aqui. Está afastado. Essas pessoas estão longe de Jesus. Dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes, e delas não cuida. Ele não cuida, ele não tem zelo nenhum, não tem amor nenhum. Nunca vi uma geração de pastor. Ali o profeta Jeremias falando lá atrás. Imagine hoje que está pior 1000 vezes. Não tem dó. Eu escutei um bispo dessa igreja grandona aí, que tem um bispo, falou assim: o que tem que crescer aqui é a nossa organização. Nossa organização que tem que ser próspera. O povo que se exploda. Eu falei: gente, afugentastes e dela não cuidastes. Não cuida. Mas eu cuidarei e vos castigarei a maldade das vossas ações. Então quem vai castigar essa raça nojenta é Deus. Ô pastor, mas estou cheio de dinheiro. Vai para o inferno com dinheiro, com mansões, com palácios. Você vai passar. Você pode ter uma casinha simples, irmão, mas você vai passar a tua eternidade com Deus. Jesus falou: verdadeiramente vocês já receberam o galardão de vocês. Lá vocês não têm direito à vida eterna. Apartai-vos de mim, malditos.
ide para o fogo eterno que foi preparado para você. Mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo, aleluia, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Aí ele chama Paulo, depois ele chama Pedro Inácio, ele chama os homens de Deus aí, chama um monte de homem de Deus aí para pregar. Eu mesmo recolherei as minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e a farei voltar. Ovelha não se perderá jamais, ele fará voltar, irmãos. Ao apriscos serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as... Irmãos, tenha esse espírito de discernimento para você saber quem está te falando aqui, irmão, para você não duvidar do que eu digo aqui nesta casa. Tenha discernimento para quem te fala aqui. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, que cuide. Não é que fica aí, o que nós vamos fazer para tirar o dinheiro do povo? Vamos dar o quê? Qual é o tiro, né, irmão? Qual é o tiro da semana? Qual vai ser o tiro que a gente vai dar nos tontos? É um tiro fatal, é a bala ungida, é o sal grosso, é um enxofre, é o pedaço da gravata do homem de Deus. Ele leva lá um troço para dentro do morro, lá e joga óleo e traz, bota uma pedra para as pessoas tocar na mão na pedra, cheia de óleo fedorento. Levantarei sobre elas, graças a Deus que Deus já levantou, Deus está levantando aqui, ó, pastores que apacentem a elas e jamais temerão. Você não tem medo você não tem medo de Deus, você não tem medo do pastor, você não tem medo de nada, você vive livre aqui. Você é livre para dar dinheiro, você é livre para não dar, você é livre para cantar, você é livre para pular, você é livre para festejar, você é livre, irmão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo de quê? Nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor, nenhuma delas faltará. Aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor falou que o Senhor levantaria, mas ainda nós estamos vendo, Senhor, tuas ovelhas nas mãos de salteadores, de lobos, roubadores, pessoas que inventam coisas, pessoas que mentem, homens mentindo para as tuas ovelhas, levando as tuas ovelhas para o abismo, mas elas não vão cair no abismo, porque o Senhor tem levantado homens, o Senhor tem levantado mulheres, o Senhor tem levantado boca tua nesta cidade, Senhor. Pessoas que não terão medo, não ficarão frustrados por causa da sua reputação perante alguns. Pessoas que não vão querer agradar a homens. O Senhor tem levantado homens totalmente envolvidos contigo, Senhor. São eles os teus pastores, os homens que o Senhor levantou para ir buscar as suas ovelhas, e diz que nenhuma delas vai faltar, nenhuma faltará, nenhuma ficará de fora.
Porque Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor já deu a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, quando ele vê o lobo chegando, ele foge, ele não cuida, ele não protege. Mas Jesus é o bom pastor. Meu Deus, cumpra-se a sua vontade, Senhor, nesta casa. Na vida dos teus eleitos, tem eleitos agora, Senhor, nas drogas. Tem um homem que está agora me ouvindo, Senhor, que chegou agora pela manhã, totalmente drogado, e sua mãe estava ouvindo a mensagem, e ele parou para ouvir. Está ouvindo? Você é uma ovelha, você está dopado, está drogado. Você que está no fundo do poço, Deus diz que Ele deixa as 99 e vai procurar aquela que se desviou, que se perdeu no meio do caminho, porque há muitas ovelhas que se perdem no meio do caminho, e a palavra vai lá e busca. O filho pródigo, ele quis experimentar, ele decidiu experimentar, por isso que o pai não foi atrás dele, mas o Espírito do Pai que estava nele trouxe ele de volta. E é assim que sucederá, assim que sucederá, assim disse o Espírito Santo, assim disse a palavra de Deus.